no ar com mais um programa Diálogo em Comunidade. Eu sou a Leonie, aqui de Londrina, no Paraná. Estamos aí comunicando a construção do 15º Intereclesial que vai acontecer em Rondonópolis, Mato Grosso. E hoje nós temos a graça de contar com um casal que é da comunidade Bom Pastor, aí em Rondonópolis, que tem uma atuação junto às comunidades e que vai hoje nos explicar um pouquinho, conversar com a gente, quem é esse lugar que vai nos receber, como que é essa cidade, como que esse povo se constituiu. Então, vamos receber aqui a Laci e o Olímpio. Sejam bem-vindos. Obrigada, que alegria estar com vocês nesse programa maravilhoso, rumo ao 15º Diálogos em Comunidade, e falar um pouco da nossa cidade, da nossa história, partilhar com vocês a alegria que nós temos da vivência em comunidade. Né? Isso aí. Na verdade, vou tentar falar o mínimo possível, porque quem realmente tem mais conhecimento e competência para falar sobre isso é a minha amada Laci. Então, eu sou a Laci, da Paróquia Bom Pastor, né? Comunidade Sagrada Família, essa camiseta da nossa comunidade. Nós participamos desde que casamos, há mais de 30 anos, da Comunidade Sagrada Família. Eu sou catequista, sou professora de História, trabalhamos em várias pastorais, movimentos na nossa paróquia, na nossa diocese. É uma alegria imensa estar com vocês, né? Ter essa oportunidade de falar a tantas comunidades que também estão se preparando para o 15º, e nós aqui com o coração cheio de alegria para receber a todos vocês. Com certeza. Inclusive, Rondonópolis, que é uma cidade que é muito visitada, graças a Deus, né? Vai ser uma alegria diferente, né? Porque, afinal de contas, não é todo dia que acontece um evento dessa magnitude que é nossa cidade. Uma cidade que realmente tem muita gente de fora, que vem chegando a cada tempo para cá, e tem muitos tipos de eventos, mas esse evento realmente é diferenciado, ele mexe com a cidade inteira. Até quem não é acostumado com a política, tudo nessa época, todo mundo começa a ver a importância desses trabalhos em comunidade, e a partir de um evento desse, então, vai ser maravilhoso. É isso aí mesmo, sabe, Laci, Olímpio, você aí que nos acompanha, nós queremos trazer essa alegria do povo da SEBS e encher Rondonópolis. Nós estamos vivendo aí um tempo de pandemia, é uma construção diferente, estamos tendo muitas perdas, recentemente perdemos aí o nosso querido Dom Juventino, muitos presbíteros por esse Brasil todo têm perdido a vida pela Covid-19, mas mesmo assim nós insistimos em ser o povo da esperança e o povo da alegria. E nós queremos trazer aí, para quem nos acompanha, um pouquinho de Rondonópolis. Rondonópolis, o povo e a cidade que acolhe o 15º Intereclesial. Rondonópolis, que povo é esse que nos acolhe? Como que se formou? Quem são esses povos? Os povos originários? De onde vieram os que chegaram aí para povoar e trabalhar nessa cidade? Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho, então, sobre as características culturais, sociais, comunitárias dessa cidade que nos acolhe enquanto SEBS do Brasil. Então, Rondonópolis é uma cidade que conta com 67 anos de emancipação política, mais de 100 de fundação. Começa como um povoado às margens do Rio Vermelho, um rio que maravilhoso, inclusive Olímpio canta a música que fala do nosso rio. E era uma cidade habitada pelos povos Bororo, Boi-Boró, que até hoje, né, estão junto conosco na nossa caminhada de fé. E Rondonópolis começa assim, com os índios, depois a chegada dos goianos, dos cuiabanos, dos paulistas, mineiros, sulistas. Então, Rondonópolis ela foi sendo construída aos poucos por muitos migrantes. Então, é uma cidade muito acolhedora. Vocês vão amar conhecer Rondonópolis, porque realmente, assim, é uma cidade onde a gente não percebe muita diferença de classes sociais, apesar de haver classes muito diferenciadas, mas é um povo simples, um povo alegre, né? Um povo de comunidade. E, assim, as diferentes etapas da construção da cidade, elas foram possibilitando
uma cidade mais harmoniosa, né? Lógico que tem problemas, como todas as cidades do nosso país, mas a chegada desses primeiros povos, né? E daí Rondonópolis, ela é emancipada em 53, e aí então começa um processo de desenvolvimento mais acelerado. E nós tivemos a graça de, desde o início, né, da história da nossa cidade, de ter a marca, a presença do povo católico, né? Rondonópolis, ela tem muitos traços culturais diferenciados por essas diferentes etapas, né, de construção, mas em alguns pontos a gente tem muitas semelhanças, né? De que maneira? Né? São pessoas que vieram para cá para trabalhar, em busca de trabalho. Alguns vinham na década de 40 em busca do Eldorado, né, por conta dos garimpos aqui da região. Então, outros pelas terras férteis, né, que Rondonópolis possui. E a gente vai ver assim que Rondonópolis foi se destacando com alguns temas bem marcantes. Por exemplo, na década de 60, Rondonópolis era conhecida como rainha do algodão, né? Plantava algodão, tinha músicas, né? Isso atraiu mais pessoas. Nos anos 70, nós tivemos o privilégio de ter, com a reorganização do país, um projeto que se chamava Prodoeste, que atraiu muitos migrantes, era um programa de desenvolvimento da região Centro-Oeste, que vieram para o plantio de arroz, e aí Rondonópolis se torna a princesa do leste, né? E nos anos 80, o investimento no soja, e aí se torna a capital do agronegócio, do agrobusiness, né? E hoje, Rondonópolis tem uma outra configuração. A partir de 2000 e pouco, nós tivemos a vinda da Ferronorte aqui para a região, e isso alavancou muito o crescimento com o escoamento de grãos. É uma cidade que se destaca na produção de grãos, né? A agropecuária é muito forte, com exposições, com tudo isso que envolve. E aí Rondonópolis foi investindo mais na vinda de indústrias também. Então, não é só mais a questão dos grãos, é a questão da logística, é a questão do escoamento das indústrias que vieram, né? Rondonópolis teve um crescimento muito acelerado, né? E hoje a gente percebe isso, né? Não só a produção econômica, agropecuária muito intensa, mas as indústrias também, né? Então, Rondonópolis é uma cidade hoje que, apesar de ter 67 anos apenas, é uma cidade que conta com mais de 230 mil habitantes, né? É uma cidade que tem mais de 260 bairros, que também é desafiador, mas, ao mesmo tempo, a gente tem essa característica, né? Então, essa mistura, sulistas, paulistas, índio-bororo, pessoas do exterior, né? Temos muitas pessoas também, tivemos colônia russa aqui perto de nós. Então, isso faz com que a cidade possa oferecer, né, um mundo cultural, uma vida cultural bem intensa e diversificada. Mesmo assim, a gente tem, e a gente às vezes procura assim, qual a identidade de Rondonópolis? É a identidade do migrante, né? Do povo que tem fé. A gente vê um povo assim fervoroso, graças a Deus. Isso é percebido nos diferentes momentos que a gente tem de romaria, procissões, terços, né? E Rondonópolis tem vários eventos assim, graças a Deus, caminha nessa perspectiva das caminhadas, né? Depois eu vou falar um pouquinho sobre isso, das comunidades de base, e isso faz com que seja um povo bem fervoroso, né? Um povo amigo, né? Assim, eu, por exemplo, cheguei aqui na década de 70, fui muito bem acolhida, como tantos migrantes que vieram para cá, e a gente aprendeu a amar essa cidade, né? Uma cidade que realmente tem muito a oferecer a todos que virão nos conhecer, né? Então, assim, algumas características simples, mas que marcam o cotidiano, é o churrasquinho, o paneirão, o povo que gosta de dançar também. A pandemia nos impossibilitou um pouco, mas é um povo do forró, né? Muitos nordestinos, tinha vaquejadas, outras atividades, assim, bem relacionadas aos terceira idade bem, muito ativa, né? Terceira idade bem organizada. Nós temos era campus da UFMT, onde eu trabalhei por mais de 30 anos, hoje é o UFR, mas tem um núcleo da terceira idade muito bem organizado e que realmente
né, tem possibilitado muitas atividades às pessoas da terceira idade, que são muito bem acolhidas e amadas aqui, né? Mas o Olímpio poderia completar um pouquinho também, né, falar um pouco desses traços culturais nossos. Não, mas, na verdade, eu fiz o meu celular, desculpa, eu esqueci de desligar. Então, nós temos um centro de um parque de agropecuária aqui, dos mais bonitos também, em Rondonópolis, né? Falta de modéstia, né? Mas, na verdade, um dos mais bonitos mesmo no Brasil, né? E realmente é uma época que a cidade fica recheada de gente do Brasil inteiro que vem aproveitar para conhecer Rondonópolis mais de perto, né? A questão do turismo também, temos lindas cachoeiras na região também, né? Temos a Cidade de Pedra, que é uma coisa assim, até um pouco... a gente não vê falar muito no Brasil, assim, uma cidade de pedra. Nós temos uma aqui, é muito bonito de se ver, realmente. Mas, enfim, a música regional está muito forte aqui também na nossa região, né? Eu, por exemplo, tive a oportunidade de gravar algumas músicas assim, mas, assim, na igreja foi que realmente eu acabei me burilando um pouco mais no instrumento e cantar, e me incentivei a mais a participação da igreja, a minha participação da igreja através da música, né? E essa minha companheira aqui, minha esposa, ela é assim, foi o meu alicerce, né, que foi que realmente me fez gostar mais da igreja ainda. Hoje em dia a gente não sabe viver sem essa comunidade mais, né, por muitos anos já, que nós somos membros efetivos aqui na Paróquia Bom Pastor, mas a gente também acaba participando um pouco de todas as outras comunidades também de uma forma geral, porque todas elas são muito acolhedoras, né? E fazemos uma grande família católica aqui em Rondonópolis. E eu estava vendo aí vocês falarem e percebendo assim o quanto Rondonópolis tem mesmo essa característica das comunidades de base, né? O povo que formou desde os originários aí, a presença dos morórios, que eu sei que é muito forte, né, essa questão das pessoas que foram chegando para trabalhar, os migrantes, e trazendo cada um pouquinho daquilo que acredita, daquilo que celebra, da forma que vive, e depois, nesse caldeirão todo, se tornou essa cidade alegre e acolhedora que é Rondonópolis. E isso é muito bom. Com certeza, o povo da SEBS, que está aí se organizando, vai ser muito bem recebido e vai contribuir muito com a alegria que já existe nesse lugar. Seguindo aqui o nosso programa Diálogo em Comunidade de hoje, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho agora sobre os desafios, né? Deus habita a cidade, SEBS, os desafios no mundo urbano, né? Esses são os temas anteriores que nós tivemos no 13º e no 14º, né? Agora, no 15º, nós temos como tema SEBS, uma igreja em saída na busca de vida plena para todos e todas. Rondonópolis, cidade sede do 15º Intereclesial, né? Como ela se formou, como está configurada, né? Vocês já falaram um pouquinho aí sobre a questão do agronegócio, também dos pequenos produtores devem conviver com isso, a questão da grande quantidade de bairros, né, de comunidades que existe, ela se colocou que isso é um desafio. Eu acho que se parece muito com as realidades urbanas que nós temos aí pelo Brasil afora. Então, eu gostaria que vocês contextualizassem um pouquinho para quem vai chegar aí, para as comunidades que estão se preparando para ir para Rondonópolis celebrar o 15º Intereclesial, um pouquinho geograficamente, socialmente, político, culturalmente e até eclesial. Como que é essa igreja de Rondonópolis? Então, Leonie, assim, nós temos que agradecer muito às pessoas que nos antecederam e também aos nossos bispos, né, que contribuíram desde o início com o crescimento de Rondonópolis. Né, você lembrava o Dom Juventino, nosso saudoso Dom Juventino, ele estava muito empenhado, e desde que ele assumiu, há 23 anos atrás, né, ele se preocupava, ele se dedicava muito às nossas comunidades eclesiais, né? E essas comunidades, elas estão na cidade e ajudaram a configurar, né? Me permita retomar um pouquinho, por exemplo, desde o primeiro bispo, Dom Vunibaldo, ele passa aqui por essa região antes da cidade, né? Antes havia só um distrito de Rondonópolis, e ele já se preocupou em construir as igrejas, construir uma primeira igreja, depois as outras, com uma escola ao lado, né? Então, a evangelização está muito presente na história de Rondonópolis desde o início.
E nesse processo, né, nós temos, na região de Rondonópolis, na antiga, que é assim, um aspecto também que é interessante, é que a nossa diocese, em 2014, passou por um remapeamento, né? Então, nós ganhamos novas paróquias e cedemos outras, inclusive a nossa paróquia mãe, que era Chapada dos Guimarães, hoje pertence a outra diocese. Então, nós recebemos também padres, né, de outra diocese, que era a antiga diocese de Guiratinga, por isso se chama Rondonópolis-Guiratinga, isso a partir de 2014, né? E esses que vieram também tiveram experiências, assim, missionárias muito fortes. Então, na região de Rondonópolis, da antiga diocese de Rondonópolis, nós tivemos os padres franciscanos e Dom Ronivaldo, que vem para cá, ele investe, né, nós temos a construção da paróquia Sagrado Coração de Jesus, ainda em 59, cidade recém-emancipada, e ele também investe na formação missionária. Ele cria uma estação missionária numa região bem próxima aqui, que se chama São Lourenço de Fátima, né? Então, essa marca de Dom Ronivaldo é muito importante na construção das comunidades de base, porque em 66 ele participou do Concílio Vaticano II, ele volta para Rondonópolis em 66, e já investe na organização de comunidades. Então, a nossa diocese tem uma história muito bonita. Era ainda prelazia, né? Ainda era prelazia, se torna em 86 diocese, né? Mas, assim, é todo um percurso, e Rondonópolis, ele tem uma posição geográfica muito interessante, né? Nossa cidade se localiza no entroncamento de rodovias, a BR-163 e a BR-364. Então, liga o sul e o norte do Brasil, né? Então, todos os que vão para o norte ou descem vão passar por Rondonópolis, né? Então, nessa localização, atrai muitas pessoas, como eu já disse, nessas diferentes etapas, né? Isso vai ajudar que cada migrante que chega, nós tivemos por muito tempo, e ainda, né, a maioria de católicos na cidade de Rondonópolis, na diocese de Rondonópolis-Guiratinga, né? Então, essa forma de ir construindo as comunidades permite que, de alguma forma, a gente possa interferir em outros aspectos, por exemplo, no político e no social. Porque nos anos 80, nós tivemos uma proposta de associações de moradores de bairro no Brasil inteiro, e Rondonópolis abraça esse projeto. Então, muitas comunidades, eu, por exemplo, era secretária da Comunidade Sagrada Família e fui ser secretária de uma associação que estava sendo fundada. Então, houve muito esse link entre comunidades eclesiais de base, associações de moradores, políticas públicas, participação efetiva na organização dos bairros e na organização das cidades. Porque tem ainda, até hoje. Exato, até hoje, né? Então, a luta por moradia, luta por saúde, luta por educação, muito passou pelas comunidades eclesiais de base, pelas lideranças das comunidades. E esse processo de formação nas comunidades é que dá esse perfil diferenciado à cidade hoje, eu acredito, né? A gente vê, assim, nos bairros que estão surgindo, nós estamos tentando implementar também a organização das comunidades, hoje um pouco mais difícil por causa da pandemia e da construção de pessoas diferenciadas, né? A tecnologia que também interfere um pouco, mas eu tive a oportunidade de entrevistar algumas senhoras que tiveram a alegria de ajudar na organização de mais de 30 comunidades. Então, assim, é muito legal isso, porque a gente percebe pessoas muito simples, mas com uma consciência muito grande do que é ser cidadão, do que é ser cristão, de como participar e contribuir na história da cidade, né? Então, Rondonópolis é isso, né? Uma cidade que tem esse perfil, tem desigualdades, tem desafios, muitos desafios, né? Principalmente em relação aos jovens, né? Nós temos, assim, como no Brasil inteiro, um alto índice de jovens fora da escola, muitos jovens em outros caminhos que a gente não gostaria, mas muitos jovens na igreja também, né? Muitos ministros jovens, muitos participantes de comunidades jovens, grupos de jovens. Então, quem vier para Rondonópolis vai ter a alegria de encontrar com esse pessoal aí nas comunidades, no nosso encontro.
Uma outra coisa que eu acho bem interessante, Jani, ainda, a gente sabe que com a chegada depois a renovação carismática, o Sírio, em algumas regiões do Brasil, tem uma pequena tendência de dar talvez uma diminuída assim no embalo das comunidades, que depois acabou retomando. Aqui na nossa região, graças a Deus, a SEBS continua sempre com pessoas super animadas, continua as reuniões de setores, continua tudo isso que você conhece de SEBS, que é coisa maravilhosa. Graças a Deus, o Rondonópolis não perdeu essa característica, né? E isso vai ser demonstrado com toda certeza aqui nesse encontro também do 15º eclesial. Então, isso é uma coisa bacana que eu acho também que a gente podia citar para vocês aqui, que as pessoas vão perceber nitidamente o tanto de pessoas que nós temos envolvidas com a SEBS aqui na nossa região. Só aproveitando essa deixa do Olímpio, né, em termos de desafios, né? Eu me lembro que em 89 nós tivemos um momento assim forte, né, de um pouco de tristeza em relação às SEBS que estavam um pouco se enfraquecendo, né? E Dom Giovanni, né, na época era vigário aqui conosco na paróquia Bom Pastor, ele acabou escrevendo sobre as SEBS, né? E a gente falava muito isso. São fases, como em todas as regiões do Brasil, né, que tem essas fases em que a gente tem mais ânimo, sei lá, mais trabalhos, mais atividades, né? Mas graças a Deus, apesar dos desafios que nós temos, as SEBS continuam sendo o sustentáculo das nossas paróquias. São mais de 300 comunidades rurais e urbanas, né, espalhadas nas 22 paróquias que nós temos, e que realmente estão ávidas, né, desse encontro. Então, esse processo de construção está sendo muito bom para que a gente possa se reanimar, se reorganizar, para recebê-los com muita alegria. Que bonito isso, né? Já vê, assim, que Rondonópolis tem essa caminhada, que busca essa unidade, né? Que nem todo mundo pensa a igreja da mesma forma, nós temos outros grupos, mas que, quando é para levar o evangelho, levar a palavra de Deus e acolher os irmãos, essa igreja se une. E isso é muito bonito. Nós estamos aqui com o programa Diálogo em Comunidade, o tema hoje é Rondonópolis, que povo é esse que vai nos acolher? Para onde nós estamos indo? Então, vocês que estão aí nos acompanhando, né, já vai perceber um pouquinho que nós estamos indo para um lugar de comunidades, que com muita ternura, com muito cuidado, já se prepara para nos acolher. E você que é aí de Rondonópolis, que também está vendo esse programa, fique tranquilo, o povo das SEBS gosta de ser recebido aí nas casas, gosta de trocar experiência, e com certeza vai ser um momento de alegria e de estímulo para toda a diocese, e vai ser muito bom esse encontro. Eu gostaria agora, Laci, Olímpio, que vocês falassem um pouquinho, assim, o que a gente pode esperar de Rondonópolis, né? Como uma luz a iluminar o caminho das comunidades eclesiais de todo o Brasil. Vocês agora que são aí a sede, o berço das comunidades eclesiais de base, que preparam com tanto carinho o 15º, né? Dizer aí uma palavra de otimismo também para as nossas comunidades, né? O que a gente pode esperar de Rondonópolis? O que a gente pode começar já a sonhar que, estando aí, a nossa unidade com esse povo vai nos fortalecer? Que responsabilidade, né, Deus? Nossa, ai, o coração está pulsando forte, né? Então, o que nós esperamos? Que vocês amem essa cidade, né? Amem a nossa diocese, que participem, assim, com muita alegria. Que fiquem muito à vontade. Fiquem à vontade. Nossas casas já estão de portas abertas, esperando por vocês. É uma experiência maravilhosa essa da acolhida, né? E Dom Juventino estava, assim, empenhado com muita alegria em preparar isso tudo, né? E ele nos deixou esse material que ele havia acabado de organizar, né? A Igreja em Acolhida, e essa foto que mostra bem aquele encontro da ampliada, né? Em torno do IP, né? Nós estamos na terra dos IPs amarelos, roxo, branco, rosa, né? Uma vegetação colorida, uma vegetação do cerrado, né? E aqui ele já prenunciava assim o apelo a tantas famílias, né, para abrirem o coração. Esse ano as diretrizes falam da igreja casa de portas abertas, casa da ternura, lugar do abraço, né? E então ele já tinha preparado esse material e o último encontro era
exatamente sobre o 15º, assim, bem pontual, né? Clamando às pessoas realmente que se dedicam. Você lembrava, nós temos movimentos diferentes, pensares diferentes, né? Mas nesse momento eu creio que todos se unirão, já estão se unindo, né? Principalmente em memória a Dom Juventino, isso agora fica mais forte ainda, para que nós possamos, né? Aqui nós somos, aqui é um pouco o mapa da nossa diocese, são 13 municípios, né, que estão, assim, se preparando, além do Centro-Oeste, do Oeste 2 todo, né, não é só da nossa diocese, mas é o coração mato-grossense do Centro-Oeste que está pulsando e esperando por vocês. Então, a gente espera realmente que a gente possa ter esse 15º como um fortalecimento da nossa caminhada. Não como um evento apenas, né? Mas nesse processo todo, essa construção, é o ardor missionário que nós queremos reanimar, é a nossa identidade de cristãos, pé no chão, né? Nessa terra tão bonita que é a terra de Rondonópolis, né? O Olímpio lembrava que, mais do que as paróquias, nós temos lugares muito bonitos aqui também. Temos párocos que estão, assim, muito dedicados também, leigos, leigas, coordenadores de comunidades, né? E é com muito carinho que nós estamos preparando tudo isso, esperando por você. Carinho, paixão, calor é que não falta, viu? Calor! É muito quente aqui, mas assim falava do Dom Juventino, eu estava aqui pensando, né, o quanto ele estava ávido por participar desse momento, desse 15º encontro aqui, sabe? E realmente vai nos fazer falta a ausência dele, mas com toda certeza ele está juntinho de Jesus lá, pedindo, intercedendo para que esse encontro aconteça da melhor maneira possível aqui, para a gente realmente, que o povo saia daqui um pouquinho mais feliz do que chegou ainda, se Deus quiser. E aí, falando da cidade, né, o Olímpio tem uma música que eu até gostaria que ele cantasse aqui para nós, para ver um pouquinho, para vocês sentirem um pouquinho do gosto de Rondonópolis. O quanto isso aqui é bom, né? Venham mesmo, né? Pode ser agora? Pode ser agora, vamos ouvir então. Já estamos emocionados aí com a lembrança do Dom Juventino, com a acolhida de vocês que nos preparam, e vamos agora ser acolhidos também com música. Essa música eu gravei em 1990, depois eu acabei gravando de novo em 2007, porque, graças a Deus, ela caiu na graça do povo aqui da nossa cidade. Eu gosto muito, nas paróquias também pedem, né? Não nas missas, claro, mas nos eventos das nossas paróquias, nas escolas, né? Em todo lugar o povo gosta que canta essa música. Já tem bastante tempo. Eu tenho um monte de outros do povo que quer ouvir essa. Vamos cantar essa aqui, então. Ela chama Rondonópolis, tá? Desde menino eu me lembro ouvir falar de uma terra muito boa lá perto de Cuiabá. Mas quem diria, eu um dia ia pra lá, ver aquele cerrado onde plantando tudo dá. Terra de Rondon e rosa bororo, suas lindas morenas, sonhando eu namoro. Esses verdes campos, este céu azul, cor dos olhos claros da menina loira que chegou do sul. Rondonópolis, eu descobri sou teu irmão, também corre um rio vermelho dentro do meu coração. Rondonópolis, eu descobri sou teu irmão, também corre um rio vermelho dentro do meu coração. Terra de Rondon
Chororo, suas lindas morenas, sonhando eu namoro. Esses verdes campos, este céu azul, cor dos olhos claros da menina loira que chegou do sul. Rondonópolis, eu descobri que sou teu irmão, também corre um rio vermelho dentro do meu coração. Rondonópolis, eu descobri que sou teu irmão, também corre um rio vermelho dentro do meu coração. Muito bom, linda canção, acho que alegrou o nosso coração e já nos coloca, né, todos como irmãos, aí, irmanados na construção do 15º Intereclesial, que sejamos mesmo um povo de irmãos. Estamos chegando ao fim do nosso programa de hoje, Diálogo em Comunidade, né? Estivemos aqui com a Laci, com o Olímpio, que é de Rondonópolis, da comunidade Bom Pastor, e que nos contou um pouquinho aí sobre essa cidade, sobre esse povo, e que também nos alegrou aí com essa canção tão bonita. Então, eu quero agradecer a você, Laci, a você, Olímpio, pela participação. Muito obrigado. E, com certeza, vamos nos falar novamente. Isso já deu margem para mais um programa. Obrigada, Leoni, obrigada a todos, né? E só uma coisa que eu havia esquecido, o nome Rondonópolis se deve ao Rondon, mas como patrono, né? Os fundadores realmente foram os bororos, goianos, cuiabanos e tantos outros, né? Mas é uma homenagem ao Marechal Rondon. E nós temos, assim, a alegria de receber vocês, estamos já com o coração aqui preparando esse momento. Muito obrigada, parabéns ao programa Diálogo em Comunidade, rumo ao 15º Encontro Intereclesial. E contem conosco, nós estamos aqui esperando por vocês. Obrigada, parabéns pelo programa, pela iniciativa, por podermos ir ao coração de tantas pessoas nesse país e até fora, né? Obrigada, Leoni, Deus abençoe vocês. Continuem firmes, nós estamos aqui também na expectativa desse momento. Obrigada, Deus abençoe. Isso aí. O Leandro só está dando suporte para nós. Pode despedir do Leandro, a equipe tem o Leandro, tem o Batista, tem a Cleusa. É que, às vezes, por compromisso, a gente um assume quando o outro não pode. Então, hoje eles não estiveram aqui. Mas vamos mandar o nosso abraço aí para o Leandro, para a Cleusa, para o Batista, fica à vontade. Você estará conosco aqui no encontro também? Sim. Bem-vinda. Bem-vindos todos, né? Estamos esperando. Muita alegria no coração. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem com Deus. Eu já aproveito, então, para convidar todos vocês que nos acompanham para o próximo programa Diálogo em Comunidade. Continuaremos falando sobre Rondonópolis. Vamos conversar com o padre Erivelto e vamos tratar sobre os povos originários, principalmente os bororos que já estavam aí, como é a relação hoje em dia da igreja, da comunidade de Rondonópolis com esses povos, lembrando aí sempre o grande carinho que Dom Juventino demonstrava, né, na ação efetiva mesmo com essas comunidades. Então, vocês não podem perder o próximo programa. Até lá!